horas que eu preparei uma apresentação. A apresentação tá simples, tá certo? Pessoal, se em algum momento vocês pararem de me ouvir, vocês avisam, tá? Se também tiver a tela que tiver, de repente, travada, alguma coisa assim, vocês avisam. Bom, como eu falei, o objetivo, né, do nosso minicurso é revisar as funções trigonométricas, tá certo? Que são importantes aqui para as aplicações, nas engenharias, em diversas áreas de conhecimento. E como eu falei também, a ênfase aqui do nosso trabalho hoje de manhã vai ser no gráfico das funções trigonométricas, as transformações gráficas e relações trigonométricas. Para início de conversa, nós vamos falar sobre ondas, né? E aí, queria saber de vocês, quando a gente fala em ondas, isso lembra o que a vocês, né? Além dessa onda do mar aqui. Aí eu gostaria de pedir que vocês abrissem o áudio aí para falar, porque eu estou com a apresentação aberta e não vou conseguir ler o chat. Gostaria que vocês participassem aqui comigo. O que vocês acham que tem de relação aí entre ondas e trigonometria? Ciclos, algo que se repete? Sim. Quem está falando? Só para ir identificando aqui, fazendo um favor. Rafael, Ah, Rafael. Rafael de qual curso? engenharia elétrica. Ah, ok. Calma aí, do primeiro período, não? Sim, primeiro período. Ah, tá. Então, por isso que eu não te conheço, Rafael. Ok. Algo que se repete, sim. Né? Algo cíclico, é uma coisa periódica, né? Que é algo que a gente vê nas funções trigonométricas, tá certo? As funções trigonométricas, elas, né, seno, cosseno em especial, elas têm essa característica de serem periódicas. Alguém mais, além de Rafael? Ninguém, gente. Ninguém que fala. Eu não gosto de dar aula sozinha também não, tá? Já basta não conseguir ver vocês, vocês conversem comigo, por favor. Ah, não consegue falar. Você quer escrever no chat, então? Pode escrever aí no chat, que agora eu tô olhando aqui. Ah, Juliana não está aparecendo na tela aqui. Juliana Ladislau, você já está vendo ou não? Ah, obrigada, Felipe, pela ajuda. Maravilha. Bom, sabe que ninguém por hora quer falar? Ah, amplitude. Sim, amplitude da onda. Muito bom. Então já temos lá a questão de que ela é cíclica, né? Ou seja, periódica, como o Rafael falou, como Juliana, como Laura falou, tem a questão da amplitude da onda, né? Ou seja, o máximo que ela consegue atingir, né? Ou mínimo também, né? Porque parte positiva, a parte negativa, né? Que lá nos circuitos elétricos tem isso aí, The King, comprimento de onda, muito bom. Tem a questão do valor de pico, né? Tensão de pico. Flávia, qualquer coisa me corrige, por favor. Né? Que é um valor importante lá na análise dos circuitos elétricos, que é esse valor de pico, que vai ser justamente a amplitude lá no gráfico da função. Bom, e aí eu quero começar mostrando a vocês. Vou interromper aqui porque eu vou mostrar uma outra tela. De algumas ondas. Calma aí, só um instantinho para eu colocar na tela certa aqui. Ok. Isso aí, gente. Vocês vão me ajudando aí no chat, ajudando uns aos outros. Bom, todo mundo está conseguindo ver?
Wave, interferência e bit frequency, né? Interferência de onda e frequência de batimento. Alguém me diz aqui no áudio se está vendo direitinho, se não. Sim, tudo certinho, Juliana. Ok. Bom, aqui o que a gente tem? A gente tem 2 exemplos de onda, tá certo? E essas ondas aqui são ondas senoidais, né? Então, a gente sabe que o gráfico das funções trigonométricas, da função seno, melhor dizendo, é uma senoide. Então, aqui a gente tem 2 senoides. Bom, e aí, a gente tem aqui na primeira linha, né? Essa senoide, que está dizendo aqui que a frequência dessa onda é de 250 Hz. Tem essa segunda onda aqui, que está dito aqui que essa frequência é de 257 Hz. E aqui embaixo a gente tem a soma dessas 2 ondas. Isso é uma coisa muito interessante, porque nos circuitos elétricos acontece isso. E em muitas situações, né, de ondas em geral, ou seja, aqui no caso a gente vai ver que pode estar representando uma onda sonora, eu vou botar o áudio aqui para vocês ouvirem daqui a pouco. Às vezes a gente não, às vezes um sinal, né, vamos falar assim, um sinal, ele não é composto por uma única onda, mas ele é um somatório de ondas, né? E aí, cada onda, a gente pode, de repente, tentar descrever como uma função seno, e aí a gente vai ter soma de senos, né? E aí, para os que são das engenharias e já chegaram lá no cálculo 4, ou o pessoal da automação que já viu análise de Fourier, né? Muitas vezes a gente vai precisar lançar a mão das séries de Fourier para conseguir resolver esses problemas e descrever esses fenômenos, né? Para os que não viram série de Fourier, quando a gente fala em série, a gente está falando de uma soma, então é um somatório de funções trigonométricas, tá certo? A série de Fourier também é chamada de série trigonométrica, ou seja, é uma soma de senos e cossenos, e graficamente é uma soma de senoides. E aí, vou primeiro colocar o som aqui, espero que vocês consigam ouvir, se vocês não ouvirem, vocês me avisam. Conseguiram ouvir? Não estamos conseguindo. Não dá para ouvir. Deixa eu tentar aumentar o meu som aqui. Eu acho que você vai ter que mexer na configuração de áudio aí do Meet. Ah, tá. Então, calma aí. Se Tem que... vocês não ouvirem, fica sem graça. Configuração de áudio. Mas aí eu boto o que será? Eu não sei. Você vai ter que tirar o microfone e botar uma outra opção. Deixa eu tentar outra aqui. Acho que tem 3 ou 4 opções. Aí. Vou testar outra. E aí, vocês ainda estão vendo a tela, né? Uhum. Aí eu acho que o seu microfone, o seu áudio vai subir, depois vai ter que voltar para o microfone. Tá, não tem problema não. Vamos ver aqui. Estão ouvindo? Estou te ouvindo. Isso. Bom, vou mexer um pouquinho aqui na frequência, só para a gente ver o que acontece. E aí eu gostaria que vocês, lembrando aqui, né, que os colegas já comentaram sobre o fato dela ser periódica, então vamos olhar o gráfico aqui e pensar nisso, da periodicidade dessa função, o que é, o que significa dizer que essa função é periódica. Outra colega falou da amplitude, e outra colega falou do comprimento da onda, tá certo? E aí, olha só, estou mexendo aqui na frequência da primeira onda, diminuindo essa frequência, observem como que fica a onda resultante lá embaixo, somatório dessas 2 ondas. Se eu aumento ou se eu diminuo. Aqui agora são muito parecidos, né? Se eu distorcer bem aqui. Vamos colocar o som aqui para ver o que acontece.
Já vou parar, tá? Para não incomodar demais o ouvido de vocês. Ok. Bom, olhando aqui para o gráfico, eu gostaria que vocês conversassem comigo, né? Como que a gente identifica ali na primeira ou na segunda onda, né? No primeiro e segundo gráfico aí, em termos da frequência. O que é essa frequência, né? O que significa dizer esse 446,6 Hz? Só mostrar aqui a vocês que esse gráfico aqui, esse é tempo em segundos, tá certo? Então, esse Hertz aqui, acredito que a maioria saiba, se não todos, que é rotações, né? Rotações por segundo a menos 1. Então, qual é a influência dessa frequência aqui no gráfico dessas funções? Em que ela interfere ou não interfere no gráfico dessas funções? O que ela nos dá de informação aqui no gráfico dessas funções seno e cosseno? Vou só dar seno aqui no caso, né? Vou só dar um zoom aqui. E aí eu vou esperar vocês conversarem comigo, tá? Para eu não ficar falando sozinho. A repetição da onda. Sim, no caso aqui, o período, né? E aí, deixa eu só olhar aqui. Quem foi que respondeu? Guilherme. A repetição da onda em relação a quê, né? Rodrigo falou, o comprimento de onda diminui. Diminui o quê? À medida que a frequência aumenta, à medida que a frequência diminui, o comprimento da onda toda. Ah, você... Ixi. Vocês não me ouvem? Não, a gente não tá te ouvindo. Ah, Ouvindo a senhora sim, mas o som da onda não. ah, alguns estão, outros não. Tá, vamos tentar aqui. Vou trocar de novo. Mas agora não está no som da onda. Vocês não... Tem gente que não ouviu hora nenhuma o som lá da onda. Não, da som da onda, não. Só estão ouvindo você. Olha, então deixa eu trocar aqui. Teve gente que ouviu, teve gente que não ouviu. Vamos tentar outra vez. Vamos ver se vai. Ouvem a onda? Não, você. Coisa. Deixa eu tirar minha caixinha aqui, para vocês vão ver. Você foi lá na configuração de áudio, aí do Meet. Foi. Eu acho que eu já Vocês testei não estão ouvindo. a primeira opção lá. Acho que vejo o microfone. Não seleciona o seu microfone, seleciona outra entrada. Então, colocar o som pelo celular. Alguém me ajuda. Tira do fone, eu tirei. Mas estou tirando de novo, Jasmine, para testar. Ok. Vamos ver se vai. Ah, tá. Então vamos lá. Tirei o fone, vou botar o som do computador no máximo. Tá quase no máximo. Então, vamos testar aqui. E aí? Não, ainda não. Tá saindo, o som está saindo na caixa de som do seu computador. Agora tá, porque eu tirei o fone. Aí você vai ter que mexer lá no microfone. Não, eu já mexi. Tem uma opção lá que o seu Windows 7, Não. Quer o dizer, Windows 10, não, é o 7, é o 7, é o 7. o Windows 7 não é esse problema. O Windows 10 ele vai direto, não precisa mexer nessa configuração, não. Ah, tá. Aí tem que mexer naquela configuração de áudio. Deixa eu entrar aqui para ver. Eu acho que é a primeira opção.
Acho que eu vi baixo. Ele tá um pouco baixo mesmo. O som não tá alto, não, mas vou testar aqui de novo. Ver se vocês ouvem. É o bip, isso aí, é um bip contínuo. Não, eu não ouvo. Isso, é um bip contínuo por conta da frequência que eu coloquei aqui. Vou mexer lá na frequência e vocês vão me dizendo se estão me ouvindo. Ok, todos ouviram, já está quase irritando o ouvido. Isso, beleza. Deixa eu parar aqui. Bom. Agora todos me ouvem? Sim, ouvindo. Beleza. Bom, então voltando lá nas nossas ondas, depois eu vou mostrar outros exemplos que a gente vai conseguir ouvir o som com mais ondas aqui também juntas. Não apenas essas duas. Então, estavam lá no chat, né? Que alguns colegas falaram Vou voltar lá no chat. Isso. Deixa eu só me situar aqui onde estava os comentários. Isso. Eu me perdi aqui dos comentários. Enfim, mas que alguém tinha falado sobre o comprimento da onda, né? Que altera o comprimento da onda. E aí eu perguntei... não tá vendo a tela, não se preocupa não. Mas aí eu perguntei, né? Altera em que sentido? Altera o comprimento da onda toda? Em que intervalo que altera, né? Então, se eu aumento a frequência, isso vai alterar o que ali no gráfico da função, né? E aí o que eu queria agora comentar, depois a gente vai voltar nisso aqui de forma mais, registrar isso aqui de forma mais certinha, né? Vocês não precisam se preocupar, que eu só estou falando, não vai ter nada escrito, depois vai ter coisa lá no slide. Mas eu gostaria que vocês observassem isso, né? À medida que a frequência diminui, né? Esse intervalo, ou esse período, como um colega comentou no início, né? Quando eu perguntei a respeito da onda, se essa frequência diminui, esse intervalo necessário, né? Nesse caso aqui, esse intervalo de tempo, né? Para completar, digamos assim, um ciclo, ele vai aumentar, né? E se eu aumento a frequência, esse intervalo, né? Para a onda completar um ciclo, ele vai diminuir, ok? Bom, vou mostrar aqui a vocês a equação dessas duas ondas, são duas senoides, tá certo? Então, a primeira é seno de 2πf1 vezes t, e a segunda é seno de 2πf2 vezes t, tá certo? Onde esse f é justamente ali a frequência dessas ondas, tá? Minha tela desapareceu. Intervalo entre os pontos máximos e mínimos. Vamos lá, Guilherme, aproveitar aqui o comentário de vocês. O intervalo... Guilherme, só para eu entender, quando você coloca aqui que o intervalo entre os pontos máximos e mínimos, você está querendo dizer que esse intervalo diminuiu, é isso? Só para eu entender aqui o seu comentário. Se quiser abrir seu áudio e falar, pode abrir. Ou o seu comentário foi em cima, não está aparecendo.
Bom dia, Bruno. Quanto tempo? Seja bem-vindo. Eu vou interromper e vou compartilhar de novo, tá? Tem alguns dizendo aqui que não estão vendo a tela. Não, agora eu tirei, Fatinha. Eu tirei e vou colocar de volta aqui para ver se vocês conseguem ver melhor. Que alguns estavam dizendo que não estava. E quando a professora abre a tela, some, é isso? Pode ser, porque eu acabo... Não está sendo reconhecido. Compartilha de novo aí, Juliana. Não, eu vou compartilhar. Eu estou só tentando acompanhar aqui no... o chat, né? O chat. O pessoal está comentando. Aqui. Foi. Vocês estão vendo? Bom, então, o que eu estava falando, né? É que ali a gente tem duas senoides, e aí em relação à lei da função, né? A gente tem y1 igual a seno de 2πf1 vezes t, e y2 igual a seno de 2πf2 vezes t. Então, observem que essas frequências, né, tanto da F1 quanto da F2, elas estão multiplicando aqui a variável independente, que é a variável tempo aqui no caso. Né, lá no ensino médio, normalmente quando a gente estuda aqui as funções seno, a gente vai aprender lá seno depende de AT, né, AX, onde esse A é um coeficiente, né? E aí o que a gente observa aqui é que esse coeficiente que multiplica aqui a variável independente, ele influencia na frequência da função. Ou posso dizer que influencia no período da função. Tudo bem, gente, até aqui? Alguma pergunta, algum comentário? Não? Nenhuma pergunta? Bom, vamos seguindo lá. Nós vamos só dar uma revisada na... Assim, antes da gente dar uma revisada na parte de circunferência trigonométrica, voltando lá no comentário do colega lá no início, quando a gente fala que a função é periódica, e são vários fenômenos físicos, né, que são fenômenos periódicos, o que isso significa é que, para um dado intervalo do domínio, né, essa função ela vai se repetir. Então, se eu digo, por exemplo, que uma função tem um período igual a 3, significa que a cada intervalo de 3 unidades do domínio, essa função vai se repetir. Então, seja lá qual for a função, se ela é periódica, f de 0, né, se ela é periódica de período 3, ok? Então, f de 0 vai ser igual a f de 3, que vai ser igual a f de 6, que vai ser igual a f de 9, que vai ser igual a f de 30. Ok? A função é periódica de período 10. Então, isso significa que a f de menos 7 é igual a f de 3, que é igual a f de 13, que é igual a f de 23, e assim sucessivamente. Tudo bem? Então, são muitos os fenômenos que a gente pode parar até aqui juntos e pensar que são fenômenos periódicos. E aí, uma coisa muito legal, e aí a série de Fourier nos auxilia muito nisso, é que quando a gente tem esses eventos periódicos, em geral, a gente consegue descrevê-los como somatórios de senos e cossenos. Às vezes você não consegue descrever como como simplesmente um seno de AX, ou seno de AX mais B, mas você consegue descrever como uma soma de vários senos e cossenos, tá? E aí eu vou mostrar outro exemplo aqui agora, que eu vou mostrar no final, mas vou inverter a ordem. Que é uma matéria que saiu na Folha, é uma matéria bem antiga, tá? De 2008, mas por acaso eu achei ela hoje e me lembrei. Eu acho que quando eu estava na graduação eu vi essa matéria, talvez o pessoal da licenciatura já tenha passado por ela.
Deixa eu só localizar aqui. Só para vocês entenderem do que eu estou falando, às vezes um fenômeno que eu não consigo descrever como uma única função, né, como um simples seno de AX ou cosseno de AX, mas como somatório. Deixa eu trocar o compartilhamento aqui. Bom, todo mundo consegue ver aqui a matéria da Folha de São Paulo? Tem alguém com o microfone aberto. Ok. Isso. Tem uma criança participando aqui com a gente. É Vitória. Ah, tá certo. Também, Matheus. Bom, todos conseguem ver, né? Essa matéria aqui, não sei, acho que a Ana Mary talvez vá lembrar, não sei se a Ana Mary lembra de já ter visto essa matéria, eu lembro que na graduação eu acho que eu mexi nela. E eu, por acaso, encontrei ela hoje de novo, e aí é uma seção da Folha, nem sei se ainda tem esse nome, de FOVEST, que é matemática, e aí estava lá trigonometria de olho na sua pressão. E aí ele vai falar um pouquinho lá sobre trigonometria, e aí vou dar uma lida rápida aqui com vocês. Então tá lá, né? A palavra trigonometria vem do grego, significa medida, metria em triângulos. De fato, a trigonometria se ocupa dos métodos de resolução de triângulos. Contudo, seu campo de estudo também abrange a investigação e uso das funções trigonométricas. Aí aqui ele vai dar um exemplo, estou pulando lá no terceiro parágrafo. O exemplo de relação que pode ser modelada por uma função trigonométrica é a variação da pressão nas paredes dos vasos sanguíneos de um certo indivíduo em função do instante de coleta dessa medida. E aí o gráfico indicado está abaixo, mas na verdade esse gráfico que está aqui em cima representa uma investigação desse tipo, onde se analisa a situação clínica de um paciente, sendo P a pressão nas paredes dos vasos sanguíneos, em milímetros de mercúrio, né, milímetros de Hg, e o tempo T em segundos. Em geral, a pressão indicada no gráfico obedece a um ciclo. Note, por meio do gráfico, que ocorre um ciclo completo a cada 0,75 segundos. Então, todo mundo consegue ver ali o gráfico, né? E consegue ver que esse ciclo é de 0,75 segundos. O que implica dizer que a frequência cardíaca do indivíduo avaliado é de 80 batimentos por minuto. Aí está lá, usando a função cosseno para modelar a regularidade retratada pelos dados, podemos encontrar sua formulação a partir do gráfico. Então, aí aqui, depois ele vai falar um pouquinho justamente sobre as transformações gráficas, eu não quero entrar nelas agora, depois a gente vai voltar aqui nessa matéria. Mas o que eu quero mostrar a vocês é isso daqui. Observem, é uma situação periódica, né, um fenômeno físico que ocorre com uma periodicidade, nesse caso aqui, 0,75 segundos, e aí busca-se modelar esse problema com uma função cosseno. E aí, para o pessoal da engenharia que já fez equações diferenciais, ou quem ainda vai fazer, quando a gente, e umas conversas que a gente teve umas semanas atrás, né, o pessoal de equações diferenciais vão recordar bem isso. Quando a gente tem um problema físico, né, um problema real, né, não necessariamente físico, mas um problema real, e aí a gente quer tentar descrever esse problema. E aí a gente procura ferramentas matemáticas para descrever esse problema. Só que quando a gente procura essas ferramentas e a gente tenta descrever matematicamente, a gente cria um modelo. Só que esse modelo, ele não é exatamente a descrição da realidade, ele é uma aproximação da realidade, tá certo? Pode ser uma aproximação boa, pode ser uma aproximação não muito boa, mas é uma aproximação. Então, a gente tem um problema real, a gente tenta aproximar por um modelo, e a gente vai tentar resolver esse modelo. Depois que a gente resolve esse modelo, a gente vai comparar, vai avaliar se esse modelo foi bom, né? Se o resultado que a gente encontrou coincide, por exemplo, com os resultados experimentais,
né, com os dados experimentais que se tem, e aí, para ver se esse modelo está bom. Senão, o que a gente faz? A gente aperfeiçoa o modelo. Né? Isso aí, para quem é da engenharia, em modo especial, faz isso toda hora, né? Quem for seguir carreira acadêmica, e o pessoal da engenharia for seguir carreira acadêmica, vai fazer isso toda hora. Então, você tem um problema real, você cria um modelo que vai levar em conta algumas variáveis, mas dificilmente você consegue um modelo que leva em conta todas as variáveis, porque ele se torna muito difícil de resolver. Então, normalmente a gente começa com um modelinho simples, bem simplificado da realidade, e depois a gente vai inserindo outros parâmetros, né, digamos assim. Então, por exemplo, quando a pessoa que fez essa matéria pensou em descrever o batimento cardíaco, né, por uma função cosseno, a escolha tem lógica, né, uma vez que a função cosseno ela é uma função periódica. Mas, se a gente for olhar esse gráfico, né, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês a foto de um eletrocardiograma, ele não se parece, sim, com um eletrocardiograma de uma pessoa de verdade, de uma pessoa saudável, tá ok? Mas é aquela ideia, de repente, de um primeiro modelo. Então, eu tenho esse primeiro modelo que está tentando descrever alguma realidade. E aí, o que eu vou fazer é tentar aperfeiçoar esse modelo. E aí, eu vou mostrar para vocês a foto de um eletrocardiograma de uma pessoa saudável. Vou trocar minha tela aqui de compartilhamento. Eu não sei ler. Sim. Quando a senhora for trocar de aba, não precisa trocar, não. Pode deixar do jeito que tá pra gente. É só a senhora clicar. Ah, tá que ok. tá aparecendo tudo, não só a parte. Né? Ah, tá ok. Tá, muito obrigada. Compartilhe e deixa direto. A senhora só vai intercalando entre os dois. Ah, então tá. Valeu. Bom, pessoal, eu não sei ler eletrocardiograma, tá bom? Mas o que eu quero olhar é esse traçado aqui. Então, observe, isso aqui é um eletrocardiograma de uma pessoa saudável. O que eu quero que vocês observem é que existe uma periodicidade aqui. Vocês conseguem perceber? Tá certo? E por existir essa periodicidade, né, eu posso tentar procurar um modelo matemático que se ajuste a isso daqui. Tá certo? E aí, uma forma é procurar a função seno ou a função cosseno. Só que observem, isso daqui, né? Todo mundo está vendo a função cosseno aqui, o gráfico da cosseno, a matéria lá da folha. Se parece com isso, né? Com o que é real, digamos assim, com o que é dado real, não parece, né? Mas aí o que a gente pode fazer? Pegar agora esse modelo e aperfeiçoar. Então, eu posso pensar que essa onda aqui, que aparece nesse eletrocardiograma, não é exatamente um cosseno de AX, né? Ali acho que vai dar um cosseno de AT mais B, mais alguma coisa, né? Porque teve um deslocamento ali na vertical. Mas que existe somas aqui. Eu tenho mais de uma senoide somada e que gerou essa onda daqui. Tudo bem? Todo mundo me acompanha? Se alguém não estiver me acompanhando, por favor, me interrompa. Então, essa é uma das aplicações, né, das funções trigonométricas e que eu acho realmente fantástico isso daqui, quando a gente está estudando série de Fourier, isso é simplesmente fantástico. Você pensar que uma onda, né, como aparece lá nos circuitos elétricos, uma onda triangular, uma onda serra-dentada, uma onda quadrada, você consegue escrever com uma soma de infinitos, né, senos e cossenos, ok? Bom, alguém quer fazer algum comentário? Eu estava conversando com o professor Flávio, nem sei se ele está presente aqui, tem algumas aplicações na mecânica também, em relação a vibrações. Não sei se o Flávio está aqui na sala. Sim, Luiz. Tá aí, ó. Não é isso, Flávio? É isso mesmo. Então, a questão das ondas de seno, ela é a base, é o fundamento de vibrações mecânicas, tá? Então, estou achando muito interessante essa aula da professora Juliana. Parabéns. Ok, obrigada, professor, seja bem-vindo. Isso é interessante, por exemplo, nos livros de equações diferenciais, quando a gente está vendo a parte das aplicações, das EDO de segunda ordem,
Os livros, em geral, eles tratam, por exemplo, circuitos elétricos, sistema massa-mola e pêndulo, tudo como vibração, né? Sistema amortecido. E aí, às vezes, tem alguns livros que eles exploram bem um caso, né? Às vezes começa lá com um sistema massa-mola, faz os vários casos, né? Super amortecido, são 3 casos, né? Agora o nome certinho me esqueci. E aí, depois, os outros, os livros, às vezes, fazem por analogia, né? Porque é o mesmo... Tem a mesma característica, né? Isso. Alguns fundamentos começam do sistema massa-mola, outros a partir do momento pendular. Aí tem o movimento criticamente amortecido, amortecido e o subamortecido. É o que você quis dizer. Isso, obrigada. Alguém mais? Gostaria de fazer algum comentário? Alguma pergunta? Aproveitando aí, esse sistema de soma de senoide é muito aplicado na parte de radiofrequência, nas modulações, principalmente na AM. Quem for da área elétrica aí vai ter a oportunidade de estudar, vai ter uma optativa sobre essa parte de telecomunicações. Então, nas modulações analógicas, principalmente a AM, isso é bem notório lá, a soma das senoides. Joia. Na vibração também, a soma de senoide ocorre, porque um equipamento ele vibra por diversas frequências. Então, a forma de onda ela é muito bagunçada. Então, aplica-se a transformada de Fourier para poder fazer o espectro de frequência. Bom, vou aproveitar aqui, então, o comentário de Luilson e do professor Flávio, e vou também mudar a ordem aqui na minha apresentação, para já mostrar para vocês um aplicativo que eu encontrei. Eu, normalmente, quando eu falo de série de Fourier, eu uso o próprio GeoGebra, né? Depois eu até posso mostrar a vocês aí, somente os que, depende do pessoal da licenciatura, e como, apesar de que o pessoal da licenciatura, todo mundo fica fera em GeoGebra, por conta das disciplinas que tem lá, de tecnologias, mas como que eu pelo menos, né, faço para escrever lá no GeoGebra essas somas infinitas ali da série de Fourier. Mas eu encontrei ontem esse aplicativo aqui, que eu vou mostrar a vocês. Depois eu vou até mostrar o site, porque o link do site, que ele tem várias coisas, na verdade são coisas mais de física, mas eu achei bem interessante. Ok, Anderson. Sim, obrigado pela contribuição. Eu vou ler aqui antes o seu comentário, porque alguns colegas podem não estar vendo o chat. Isso, o Anderson comentou lá que muitos sons feitos pelo computador vêm de somatórios de funções periódicas, como, por exemplo, o som inicial do computador, sim. Todo mundo vê? Bom, aqui ele vai fazer esse somatório de ondas, tá certo? Só que aqui nesse aplicativo, a gente só consegue mexer nos harmônicos, tá? Que os harmônicos, para quem não é da área, como eu também não sou, né? Para a gente que é de matemática, tá certo? Os harmônicos são as amplitudes ali dessas funções. Bom, então aqui a gente pode escolher quantas senoides a gente quer somar, tá certo? O máximo que ele vai aqui é até 11. Vou colocar 3, vou começar com pouquinhos aqui para a gente poder ir vendo. E aí eu posso mexer aqui nessa amplitude, ele aceita positivo e negativo. Aqui. E aí é que ele está mostrando, né? As 3 ondas e o somatório delas. Tá certo? Aqui ele está mostrando função do espaço. Ok? Então, esse y igual a seno de x, esse x é espaço, aqui dá para escolher se é em função do tempo do espaço.
Vou deixar em função do tempo, porque normalmente coisas ligadas a circuitos elétricos a gente acaba trabalhando em função do tempo, né? E vou mostrar aqui o formulário matemático, somente para os que são da área que gostam, né? Então, aqui a gente tem um somatório, para quem não conhece esse símbolo aqui, né? O símbolo de soma, somatório, de AN, seno de 2π ft. Se vocês lembrarem lá do primeiro exemplinho que eu mostrei, daquelas duas ondas lá, do wave interferentes, esse F aqui é a frequência, tá certo? Então, é 2π vezes frequência, vezes o tempo. Esse N está variando de 1 a 3, porque eu estou somando 3 ondas, tá? 3 ondas senoidais. Bom, aqui eu tenho a opção de colocar em função do período, e em função da frequência angular, e em função do modo. O pessoal de matemática gosta desse aqui, porque quando a gente vê série de Fourier, em geral, a gente escreve assim, né? Seno de 2nπt sobre t, né? Onde esse t maiúsculo aqui é o período. Bom, mas aí eu quero mostrar aqui para vocês, e aqui também dá para mostrar o som. Eu vou botar o som aqui, só ver que tem alguém querendo entrar na sala. Aqui. Vamos ver se vocês ouvem. Conseguem ouvir? Não. Eu não. Ninguém ouve. A gente vai ter que mudar aquela configuração de áudio lá. Acho que é a primeira, Juliana. Lá onde está o microfone, você tem que tirar o microfone e colocar a primeira opção. Tá, deixa eu tentar aqui de novo. Aí depois você tem que voltar para o microfone quando você falar. Microfone, lá em configurações, microfone, não alto-falante. Não, sim, deixar em comunicações. Vamos ver se vai funcionar. É alguma coisa assim. Não dá para ouvir, não. Eu, pelo menos, estou ouvindo, não. Me ouve? Estou te ouvindo. Tá. Eu vou ter que depois tentar descobrir o que é. Não sei por que... Não sei por que não está dando para ouvir. Com certeza é alguma coisa aqui na configuração do meu computador. Mas depois eu vou mostrar para vocês o site, onde vocês conseguem baixar, e vocês tentem ouvir, é bem interessante, porque nisso que a gente vai mexendo aqui, né? Se eu aumento o número de ondas, então esse som vai variando, que é bem interessante. Mas aí o que eu quero mostrar para vocês é isso aqui, né? Então, à medida que eu altero aqui a amplitude, eu vou alterando também ali essa onda aqui que é somada no final, né? Aqui ele está chamando são os harmônicos, e o Wilson até pode falar um pouquinho, que é interessante a questão que esse é um problema na corrente elétrica, né, Wilson? Isso aí é um problema sério com as novas cargas de fonte chaveada que nós temos, televisão, lâmpada LED, né? Agora tudo estão trocando lâmpada LED. A gente não tem mais a senoide perfeita na rede elétrica de 60 Hz. A gente tem sempre as harmônicas ímpares, terceira, quinta, sétima, e na rede elétrica, né? Hoje não tem mais os 60 Hz puro. Então, quando a gente vai fazer uma análise com analisador de energia, a gente pode fazer essa decomposição de harmônicos na rede, isso traz sérios problemas nas subestações, principalmente na grande porte, cargas de grande porte. Entendido. E aí aqui, se eu aumento, né, coloquei mais alguns harmônicos, e aí vocês vão vendo o resultado desse somatório, né, dessas... O analisador de energia, ele mostra exatamente esse gráfico da amplitude aí. Ele vai mostrando as harmônicas, né? E não em função do tempo. E se a gente for analisar um sinal elétrico em função do tempo, essa mistura de um monte de senoides aí fica muito complicado analisar.
Então, o analisador de energia, a tela dele é a primeira tela lá colorida, lá onde está a amplitude lá. Ah, tá ok. Tá jóia. É a amplitude em relação à frequência. É o espectro FFQ, Fast Fourier Transform. Ah, sim. Sim, sim. Ah, professor, foi até bom o seu comentário, porque isso eu sempre comento com os alunos, né? Que a gente estuda a série de Fourier, né, para as funções contínuas. Eu faço um breve comentário sobre a discreta, mas que na prática, muitas vezes o que se usa é a transformada rápida de Fourier, né? Que aí, no caso, tem-se os algoritmos já, que é um algoritmo, né? Isso. Então, é importante, sempre falar para eles que é importante eles verem para saber qual é o conceito, mas que na prática acaba se usando mais a transformada rápida, né? Que até no osciloscópio já tem lá o botãozinho da transformada rápida. Bom, aqui nesse programinha também tem como já simular aqui, por exemplo, uma onda triangular, que é uma coisa que aparece muito nas aplicações, e aí eu posso aumentar aqui o número de harmônicos, ok? Para continuar com a onda triangular, a onda quadrada. Ok, essa outra onda que ele está chamando aqui de serrilhado, o pacote de onda, ok? Então, só para mostrar a vocês, principalmente os que não são da área, então, verem também essas coisas. Bom, alguma pergunta, gente? Alguém mais quer fazer algum comentário até aqui? Passa o link de acesso desse programinha, por favor. Ah, sim. Deixa eu colocar o site aqui para vocês. É de uma universidade, deixa eu compartilhar aqui para vocês verem. Agora acho que Fatinha, agora acho que eu tenho que tirar para poder trocar. Não é mais onde estava. Isso, aqui. Vou colocar ali no chat também. Tá, e aqui tem várias coisas, várias áreas. Aqui, quem tiver interesse em dar uma explorada aí, pode ser que encontre outras coisas que sejam do interesse. Vou botar aqui no chat para vocês o link. Aí, para vocês. Certo? Bom, e aí, então, voltando lá na nossa apresentação, eu quero só dar uma passada aí de revisão aí da circunferência trigonométrica. Para ajudar alguns aí que não tenham visto ainda funções trigonométricas. Todo mundo está vendo? Calma aí, porque eu vou ter que ficar grande. Todo mundo está vendo? Sim. Ok. Bom, essa circunferência trigonométrica, né, que a gente já conhece, ou a maioria de nós conhece. Evelyn vai começar agora, né, o ensino médio, então você vai ver, não sei se de repente no ensino fundamental onde você estuda você tenha visto. Bom, a circunferência trigonométrica, ela é a circunferência, né, que alguns autores chamam de circunferência orientada. E aí aqui ela tem raio 1, e aí não importa se esse 1 é 1 metro, é 1 centímetro, portanto que é uma unidade, tá ok? Alguns autores falam que é circunferência orientada porque a marcação dos ângulos, né, vai ter orientação, então se for no sentido anti-horário, diz que o ângulo é positivo, se for no sentido horário, negativo. E aí aqui, eu quero mostrar essa imagem, depois eu vou abrir no GeoGebra para vocês verem. Mas só comentar algumas coisas que são importantes, que às vezes muitos alunos confundem, né?
essa questão de ângulo e arco, né? A questão do radiano, o que é o radiano. A gente tem aqui esse ângulo central, esse ângulo alfa, que é um ângulo central. Lembrando, quando a gente fala em ângulo central, é ângulo, né? Cujo vértice está no centro da circunferência. Só um instantinho, acho que tem alguém tentando entrar aqui na sala. Isso. É um ângulo cujo vértice está no centro da circunferência, e esse ângulo central, ele subscreve um arco, tá ok? Esse ponto B aqui, ele vai ser sempre a origem dos ângulos, né? Melhor, dos arcos que a gente vai marcar. Então, esse ângulo alfa subscreve esse arco. Quando a gente fala, né, que um arco tem a medida de 1 radiano, isso significa que esse arco, o comprimento desse arco, é igual à medida do raio. E aí essa é uma das razões porque é conveniente que a circunferência trigonométrica tenha raio 1. Porque quando, por exemplo, se falar, né, que o arco tem medida de 1 radiano, vai ser igual a 1. E eu for comparar, né, em relação aqui com o raio da circunferência, como o raio é 1. Então, aqui, de fato, esse 1 radiano vai ser 1 metro, né? Se aqui for 1 metro, aqui vai ser 1 metro. Só para facilitar aí a compreensão, tá certo? Que isso é uma confusão que geralmente se gera. E aí vem aquela história, né? Ah, qual é a relação entre grau e radiano? Que a gente sabe aqui, comprimento de circunferência é dado por 2π vezes raio. Como raio é 1, então o comprimento dessa circunferência trigonométrica é igual a 2π. Então, daí a gente tem essa relação, né? E aí a gente sabe que quando eu tenho aqui a volta completa, esse ângulo é um ângulo de 360 graus, e aí a gente chega na relação que 360 graus é igual a 2π radiano, né? Ou 360 graus separa 2π radiano, tá ok? Bom, e aí aqui nessa circunferência trigonométrica, quando a gente marca esse ângulo aqui, eu posso fazer a projeção, né, desse ponto A no eixo horizontal, no eixo das abscissas, e posso fazer a projeção no eixo das ordenadas, né, o eixo vertical. A essa projeção no eixo horizontal, né, esse comprimento aqui, com sinal, digamos assim, né, obedecendo sinal, então se estiver do lado direito, né, a direita do zero positivo, a esquerda do zero negativo, a gente associa, né, e chama de cosseno do ângulo alfa, e a essa medida aqui na vertical, a gente vai chamar de seno do ângulo alfa, tá certo? E aí, deixa eu abrir aqui no GeoGebra. Hoje eu acho que eu estava tão nervosa que nem o GeoGebra meu GeoGebra quis funcionar. Ele travou de uma tal forma, acho que eu consegui passar meu nervosismo para ele, mas eu estou usando aqui o GeoGebra online. Como é que ele não abriu? Só um instantinho, pessoal. Isso, agora sim. Vou trocar de novo a tela para poder mostrar a vocês. Isso, todo mundo está vendo? Sim? Vou acreditar que sim. Ok, obrigada. Diminuir o zoom aqui. Então, aqui a gente tem, né, a circunferência trigonométrica. Pessoal, esse applet não é meu, tá ok? Não foi eu que fiz, é do professor Fábio. Eu peguei ele direto aqui no geogebra.org. Então, aqui é só para mostrar para vocês, né? Então, aqui a gente tem um ângulo, e aqui o arco, né, que ele subscreve, o comprimento desse arco, e aí o cosseno do ângulo alfa, sendo o ângulo alfa. Tá? Então, aqui a gente observa, né, que no primeiro quadrante
x cosseno de alfa, né, e seno de alfa são positivos. No segundo quadrante, né, o cosseno fica negativo, porque está aqui à esquerda do zero, e o seno continua positivo. O seno e o cosseno, vocês observam que são justamente aqui as coordenadas, né, do ponto A. No terceiro quadrante, seno e cosseno são negativos, e no quarto quadrante, o seno é negativo, que está na parte de baixo, e o cosseno é positivo, tá certo? Uma coisa que é importante também falar é que na circunferência trigonométrica a gente pode dar várias voltas, né? Então, aqui, esse applet, ele não faz isso, né? Mas eu posso considerar aqui, né, de 0 até 360 como sendo a primeira volta positiva, mas eu posso dar a segunda volta, a terceira volta positiva, ou no sentido negativo também, que esse applet aqui não marca. Mas eu posso considerar, né? Então, estaria falando esse arco aqui, 360, né? Menos alfa vai ser esse valor aqui. Como eu estou no sentido horário, eu considero esse ângulo como negativo e posso dar também quantas voltas desejarmos. Tá certo? Até aqui algum comentário, alguma pergunta? Não sei se a Ana Mary, Flávia querem fazer algum comentário. Não, está ótimo. Qualquer coisa, vocês, por favor, acrescentem. Tudo certo, Ju. Ok. Bom, uma coisa também que eu queria chamar a atenção, que às vezes no cálculo isso acontece muito, é que em cálculo, em geral, quando a gente trabalha, né, com as funções trigonométricas, a gente considera arcos, né? Então a gente fala, ao invés de a gente no sentido que a gente trabalha com radiano, mais com radiano do que com grau. E a gente precisa ter um cuidado com isso, principalmente quando a gente está trabalhando com derivada integral. Por quê? Né? Os que já viram um pouquinho de cálculo, lá pelo menos a parte de derivada, sabem que a derivada do seno de x é cosseno de x. Se eu estou considerando que x é um arco em radiano. Se x não for um arco em radiano, a derivada do seno de x não é cosseno de x, eu preciso fazer um ajuste. Então, só chamar a atenção de vocês para isso, que às vezes em alguns casos não faz muita diferença, né? De repente, se eu estou num probleminha lá que só envolve o seno ou o cosseno e eu tenho que derivar, isso pode não dar interferência no resultado. Mas às vezes, se eu tenho essa função seno somada ou multiplicada a uma outra função, se na hora de substituir, ao invés de eu trabalhar com grau, ao invés de trabalhar com radiano, eu trabalho com grau, isso vai dar diferença, tá certo? Então, só chamando a atenção de vocês para isso. E uma outra coisa também que a gente sempre tem que ter muito cuidado é com calculadora. Eu sempre conto essa história para os alunos, às vezes alunos de primeiro período, que uma vez uma colega minha, ela foi fazer uma prova de cálculo, e aí ela não prestou atenção que a calculadora estava, acho que estava em grau, e ela tinha que resolver as coisas em radiano, não lembro com certeza, e ela não prestou atenção na calculadora, como estava configurado, e ela zerou a prova toda porque ela acabou fazendo tudo errado, assim, pegando todos os valores errados, né? E o professor dela, na época, não considerou nada. Então, é uma coisa que eu sempre chamo a atenção também dos alunos aí, com respeito a isso. Thales está perguntando a lista de chamada. Ok, Wilson, com você aí, a questão da lista de chamada. Tá ok, gente? Então, só chamar atenção para esses fatos. Aí, aqui na circunferência trigonométrica, né, a gente tem aqueles arcos que a gente deve saber, né, que são os que não são os mais aparecem na realidade, né, no mundo real, mas pelo menos no mundo dos livros são os que mais aparecem, né, que são os arcos notáveis. 30, 45, 60 graus, os seus simétricos, né, em relação aos outros quadrantes, né, simétrico em relação à origem, simétrico em relação ao eixo das abscissas, simétrico em relação ao eixo das ordenadas, e também os extremos ali, né, o 0, 90, 180, 270 e completando 360 graus. Então, são valores, são arcos, né, são ângulos, no caso, né, são ângulos dos quais a gente aprende lá no 9º ano, né, o valor do seno, cosseno, tangente desses ângulos, tá certo? Bom, seguindo lá, e aí então a gente vai começar falando propriamente da função seno, né, que na verdade a gente já viu vários gráficos dela, e aí é interessante, né, que eu já falei isso, que o gráfico da função seno a gente chama de, a representação gráfica, né, da função seno a gente chama de senoide.
que até... É só um comentário, tá? Porque eu estava... Esses dias um professor, numa aula, falou isso, e dando uma revisada no livro da coleção Meu Professor de Matemática, eu observei, né, que o autor também fala isso, que quando a gente fala em gráfico, o gráfico, na verdade, ele é um conjunto de pontos, tá certo? Então, quando eu falo gráfico da função seno de x, é o conjunto de pontos x seno x, para todo x pertencente ao domínio da função, tá certo? E aí a gente tem, digamos assim, o desenho desse gráfico, mas só que no sentido que o gráfico, ele é um conjunto, no caso aqui, um conjunto de pontos, tá bom? Bom, mas aí quando a gente fala da função seno, aí eu quero conversar um pouquinho com vocês, senão eu fico falando sozinha, é ruim. Qual vai ser o domínio, né, da função seno? Alguém me responde? Na verdade, a minha pergunta não foi boa, né? Não foi boa por quê? E aí deixa eu corrigir, o pessoal da matemática vai poder me corrigir bem. Quando a gente fala em função, a gente obrigatoriamente tem que definir qual é o domínio dela, né? Então, quando eu falo a função de primeiro grau, né, y igual a x mais b, obrigatoriamente eu preciso definir qual é o domínio, né? Porque eu posso, se eu que criei a função, eu tenho que especificar se eu quero domínio nos reais, se eu quero domínio nos inteiros, se eu quero domínio nos racionais, né? Então, deixa eu corrigir minha fala. Na verdade, a função seno a gente vai definir para todos os reais, né? Ou seja, a cada número real x, eu vou poder atribuir um valor que eu vou chamar de seno de x. E aí, como o Armando comentou aqui, Armando colocou de menos 1 a 1. Mas de menos 1 a 1 vai ser o domínio da função, Armando? A imagem, isso aí. Laura colocou de 0 a 2π. Sim, de 0 a 2π posso definir, sem problema nenhum, colocar o domínio da função como sendo de 0 a 2π. Mas aí a gente tem o que a gente chama de conjunto máximo de domínio, né? Ou seja, o maior conjunto que eu posso considerar como domínio da função. Isso aí, Vitor. E aí vai ser de menos infinito a mais infinito. Mas não teria nenhum problema se num exercício, né, como Laura aqui colocou, eu resolver definir a função de 0 a 2π. Tá ok? Isso aí. O domínio vai ser toda a reta real. Mas o conjunto máximo de domínio é a reta real. Muito bom. E aí a imagem fica de menos 1 a 1, como o Armando falou. E por que é de menos 1 a 1? Alguém pode explicar aí ou comentar por que fica de menos 1 a 1? Porque o raio é 1. Porque o raio é 1. Mas por que, por exemplo, não é de 0 a 1? Por que é de menos 1 a 1? Maria Eduarda botou ali por causa do diâmetro, né? Justamente porque a gente tem a questão do sinal, né? Então, a gente sabe que primeiro e segundo quadrante, né? Então, aqui o máximo que vai até o raio é 1. E na parte de baixo, o valor mínimo é o menos 1. Então, de fato, a imagem da função seno de x, isso também é uma coisa que a gente sempre tem que ter cuidado, né? Porque, e às vezes isso é um erro comum de cometer. Às vezes eu observo isso nos alunos de cálculo 1, né? Quando estão começando lá, escreve assim, y igual a seno. Seno de quê, né? Quando eu falo seno, é seno de alguma coisa, seno de um arco, seno de um ângulo. Então, corrigindo aqui minha fala, né? Então, quando eu falo seno de x, né? Então, a função seno de x tem imagem no intervalo de menos 1 a 1. E aí, mais cedo que alguém falou em amplitude. O que é amplitude? Qual vai ser a amplitude dessa função seno de x? Então, a amplitude vai ser toda a imagem? A amplitude é de menos 1 a 1? De que isso?
Por que é 1, Paulo Vitor? 2, quem dá mais? Gente, Heitor Gama e Paulo Vitor. Muito bom ver vocês, hein? Puxa vida. Ver é a maneira de falar, né? Mas que alegria que vocês estarem aqui. É porque esses são alunos que já estão lá na frente, sabe? Eles já cresceram na vida e já nem olham mais para os pequenininhos aqui de baixo. Mas que bom que vocês estão aqui. Ah, tá. Imagem dividido por 2. Ok, então agora que eu entendi. Isso aí. Na verdade, a imagem, só corrigindo, né? Porque a imagem é um conjunto, né? Então, a gente não vai falar em conjunto dividido por 2, mas seria, digamos assim, vamos botar assim, tamanho, né? Esse intervalo aí dessa imagem, que no caso, como é de -1 a 1, é 2, então esse intervalo tem comprimento igual a 2, dividido por 2 é igual a 1. Né? Porque quando a gente fala ali em amplitude, deixa eu mostrar o gráfico aqui a vocês, eu já nem sei mais o que vocês estão vendo. Vocês estão vendo a apresentação do slides, não é? Vou só interromper aqui, para mostrar outra coisa a vocês. Vocês estão vendo, gente? Sim. Aqui. Então, aqui, também estou usando um outro hábito do GeoGebra, tá? Não é meu, professora, quer dizer, nem sei se é professora, né? Mas é Cecília e Cristina. E aí, aqui, eu vou só variar, né? Essa medida aqui do arco, e ele vai traçando aqui o gráfico para a gente ver. É interessante. Isso. Vamos preencher bem isso aqui. Bom, é interessante observar, né? Em termos da amplitude. Né? Então, a amplitude vai ser, que lá para o pessoal de construção de circuitos elétricos, esse valor de pico aqui, né? Então, eu pego justamente esse comprimento aqui desse intervalo, né, o valor mínimo da função, o valor máximo, essa diferença, né, e vou dividir por 2. Então, nesse caso aqui, a amplitude vai ser igual a 1, ok? Outra coisa também que é interessante, e aí o pessoal da licenciatura que às vezes vê essas coisas com um pouco mais de detalhes, é essa coisa da função contínua, né? Então, a gente está no domínio dos contínuos, a gente está falando de valores do intervalo contínuo e não de um intervalo discreto, né? Que às vezes lá nas aplicações, e é por isso também que na transformada rápida de Fourier é uma coisa que acontece, que você está no domínio discreto, né? E não no domínio contínuo. Mas aqui no sentido que a gente, esse gráfico, essa curva, ela é toda preenchida, né? Porque o domínio, o conjunto máximo de domínio é todo o conjunto dos reais. Então, para cada valor real, eu vou ter a imagem da função, né? Eu vou encontrar um valor de y, tal que y é igual a seno de x, tá certo? Pois bem, alguma pergunta, gente, até aqui? Algum comentário? Não? Ok. E aí, só para formalizar, sim, antes de eu mostrar aqui para vocês, que a gente vai conversando junto. Qual é o período da função seno de x? A amplitude é o raio? Nesse caso, porque o raio é 1. Tudo bem, Niqueison? Né, mas nem sempre, assim, nem sempre a amplitude da função vai ser 1, né? E aí a gente vai ver... Aliás, deixa eu até devolver para você, Niqueison, a pergunta.
O que você acha? O que eu teria que mexer na função seno de x para a amplitude dessa função mudar? Isso, a galera respondeu aqui muito bem. O período é 2π. O C, Matheus escreveu o C. O C está onde? O que você está chamando de C? Laura, se tivesse um número somando a função, aumentaria a amplitude. E aí, vocês concordam ou discordam? E Matheus, o que você está chamando de C? Não aumentaria a amplitude, Felipe? Multiplicar a função. Multiplicar a função por um número real, sim. Multiplicar a função por um número real, isso vai mexer na amplitude. Isso aí, Hanna. Por quê? Porque se eu tenho lá, né, por exemplo, seno de π sobre 2 é 1. Então, se ao invés de eu ter seno de π sobre 2, eu tenho seno de π sobre 2 vezes 3, por exemplo, então vai ser 1 vezes 3. Né? Da mesma forma, se eu tivesse seno de π sobre 2 vezes meio, então ficaria 1 vezes meio, que dá meio. Então, quando eu multiplico a função por um número real, isso vai mexer na amplitude da função. E aí, então, já que vocês estão me respondendo aqui, tá todo mundo fera, se eu tiver a função, então, a vezes seno de x, vou até escrever aqui no chat, y igual a seno de x, qual vai ser a imagem dessa função? Matheus já tá lá na frente. Muito obrigada, Matheus. Agora entendi. Tá, já vou comentar o seu comentário, Matheus. Mas digam aqui para mim, naquela função que eu coloquei ali, y igual a seno de x. Qual vai ser a imagem daquela função? De menos a a. Todo mundo concorda que é de menos a a? Eu vou discordar. Por que não é de menos a a? E aí, vou esperar alguém me dizer. Não é de menos a. De menos 1 a 1? Não, só se A for 1. Se A for 1, vai ser de menos. Maravilha, Armando. Módulo. Então, é de menos módulo de A até módulo de A. Porque em nenhum momento eu especifiquei que esse A é positivo. Tá certo, gente? Esse A ele pode ser positivo, pode ser negativo, né? Se A for 0, a gente vai ter a função constante igual a 0, né? Não nos interessa aqui no caso, mas poderia acontecer. Tudo bem? Então, a imagem da função y... Não, gente, vocês estão indo bem. É só porque às vezes a gente não pensa nos detalhes, né? O professor sempre tem que pensar numa pegadinha. Então, se eu tenho a função y igual a seno de x, a imagem vai de menos a, de menos módulo de a até módulo de a. E aí, qual é a amplitude dessa senoide, né? Qual vai ser a amplitude dessa função? Módulo de A, isso aí. A amplitude vai ser módulo de A. Todo mundo entendeu isso? Alguém tem dúvida? Não sei se a Evelyn ainda está por aí. Está conseguindo acompanhar? Ok, sem perguntas, né? Voltando lá, então, no comentário do nosso colega Matheus. Matheus já está lá na frente, já. Cadê? Matheus já deu já a função aqui, ó. Matheus, você é de qual curso? É que teu nome eu não estou reconhecendo quem é, né?
Ah, ok. Ok, Matheus. Tá joia. Quem sabe até o seu último período a gente não se encontra aí em alguma sala, em alguma turma. Ok. Bom, então o Matheus já nos deu lá aquela função bonitinha. E aí eu vou colocar aqui então no GeoGebra, para a gente pensar junto aqui sobre essa função aqui que o Matheus colocou. Deixa eu identificar. Vocês estão vendo aqui a tela do GeoGebra? É porque eu mudo as coisas, depois nem eu sei mais o que vocês estão vendo. Sim. Ok. Vamos copiar tal qual o Matheus colocou, tá, gente? Vou aproveitar aqui o comentário dele. Então, aqui já criamos controle deslizante para tudo. Agora, cadê o gráfico? Boa. O que houve aqui? Deixa eu apagar e colocar de novo, não sei o que aconteceu. X igual a... Se eu não colocar igual você tinha escrito, você me corrige. Aqui era C, né? Acho que era C. X mais D. Vamos ver se eu botei igual eu tinha posto. A tela está travada. Tá travada? Então, calma aí. Eu vou interromper o compartilhamento e vou compartilhar de novo, para ver se resolve. Não, calma aí. Calma aí, tem alguém tentando entrar, só um minutinho. Agora, vocês estão vendo? Ok. Sim, mudou a tela. Ah, obrigada. Bom, então aqui A, C e D, né, são constantes, e aí a gente pode ir variando esses valores. Como a gente já conversou. Ah, faltou um valor aqui multiplicando, né? Deixa eu colocar um B aqui. Não, como é que eu vou ter que... Vou ter que criar primeiro esse B. Agora sim. Apesar de ser 11,44 e a gente ainda está na função seno, o que acontece para a função seno é muito parecido. Muito parecido, tem pouca mudança, porque acontece em relação à função cosseno. E aí, mesmo que hoje a gente fique só na função seno, amanhã, quando a gente for falar do cosseno, da tangente, cotangente, as outras, essa parte das transformações gráficas, a gente vai entendendo elas bem mais fácil. Então, A mais B vezes seno de CX mais D. Isso. Então, no primeiro caso que a gente estava olhando lá, o A era 0, né, naquele primeiro exemplo que eu dei. O B, né, que era o que a gente, lá ali no chat eu tinha colocado como sendo A, o C era 1 e o D 0. C1 e o D 0. Okay? Então, era esse o gráfico que a gente tinha, e aí a gente estava conversando sobre a questão da amplitude, né? Então, aqui só para a gente ver que o que vai mexer na amplitude
da função seno de x vai ser essa constante que multiplica o seno de x, tá ok? Bom, e aí gostaria que vocês observassem uma coisa, se o b é negativo, o que isso muda no gráfico da função? Vou plotar aqui a seno de x, só para a gente poder ter de referência ali para comparar. Y igual a seno de x. E agora deixa eu mexer cá em cima. Vamos lá. Aqui para um b positivo, né? Estou mexendo na amplitude. Se b for negativo, é verdade, eu mexo na amplitude, mas além da amplitude, o que acontece com o gráfico? Alguém me responde aí, por favor? Pessoal, a lista de presença, eu acho... O Luiz tinha posto o link, né? Não sei se ele dá um tempo lá para vocês preencherem. Não sei se o Luiz ainda está por aí. Aí. Isso aí, Maria Eduarda, vai inverter os valores, né? O Ezequias também respondeu. Então, ou seja, vai haver uma reflexão no gráfico da função, né? Então, se B for negativo, o módulo de B mexe na amplitude do gráfico da função e o fato dele ser negativo vai provocar uma reflexão em torno aqui do eixo X, né? Então, do eixo horizontal. Tudo bem? Isso é interessante, pessoal, porque algumas transformações gráficas, algumas coisas que a gente vai ver, elas não são válidas só para a função, para as funções trigonométricas. Tá ok? Se eu pego qualquer função, né? Se eu tenho uma y igual a f de x. Se eu crio uma nova função g igual a vezes a f de x, né? G de x igual a vezes a f de x. Esse a, se esse a for negativo, vai também provocar essa reflexão. Tá ok? E, ao mesmo tempo, esse a ele vai mexer no gráfico, né? Se a função não é periódica, a gente não vai falar em amplitude, mas ele vai esticar, digamos assim, a função, o gráfico da função. Né? Se o módulo de A for maior que 1, digamos assim, vai esticar. Se o módulo de A estiver entre 0 e 1, vai comprimir. Né? Então, em termos das transformações gráficas, várias coisas elas não se aplicam só para as funções trigonométricas, elas acabam sendo válidas para o gráfico de qualquer função. Tá ok? Bom, seguindo aqui então. Então, já mexemos na amplitude, e aí já vimos a questão da imagem. Vamos mexer aqui nesse coeficiente C. Vocês lembram, né, que isso apareceu desde lá do primeiro exemplo, a primeira aplicação que a gente viu? Esse C está relacionado a quê dessa função? Quem me responde aí? Isso, está relacionado à frequência, né? Frequência e período, né? E aí pergunto a vocês, qual a relação entre frequência e período? Isso aí. Tá certo? O período é o inverso da frequência, né? Que até a gente conversou naquela hora, né? Se eu aumento a frequência, o período diminui, né? Porque são inversamente, muito bem, Laura, são inversamente proporcionais. Isso aí, Ezequias. Tá certo? Então, se a gente variar aqui no C, deixa eu variar ele aqui. Eu estou mexendo no período. E aí vocês lembram que naquele primeiro exemplo que eu coloquei, quando eu mostrei o gráfico da Y1 e Y2, não sei quantos vão lembrar, mas estava lá, Y1 igual a seno de 2π ft. Tá certo? Então, esse C aqui, esse C, ele carrega com ele, na verdade, o quê? O 2π f. Ou, se quiser escrever em termos de período, 2π sobre t. Tá certo? Então, por isso que, se a gente aumenta o C, como esse C é inversamente proporcional ao período, se eu aumento o C, o período diminui. Se eu diminuo o C, esse período aumenta. Tá certo?
E aí pergunto para vocês, se o C for negativo, o que acontece? Antes de eu mexer ele no gráfico. Pensem aí. O que acontece com essa função se esse C for negativo? Seria como mexer no raio? Não estou mexendo no raio não, Iago. Na verdade, como está relacionado à frequência, se eu aumento a frequência, significa que eu consigo completar, digamos assim, né? Consigo completar um ciclo mais rápido. Ok? O raio da circunferência trigonométrica é a mesma. É 1. É sempre igual a 1. Beleza? Mas aí me digam. Quem mais aí? Esse C. Se esse C for negativo. Vamos lá, inverte a senoide, tá bom? Parábola não, senoide. Bom, vou mostrar lá, e aí nós vamos pensar também aí, quem já passou pelo cálculo 1, às vezes lá no cálculo 1 dá tempo do professor conversar um pouco, comentar um pouco sobre essas coisas. Se o C é negativo, então, ó, a vermelho, o gráfico vermelho é da função seno de x. Essa daqui é que a gente está mexendo, estou colocando, aqui no caso está menos, seno de menos 0,6x. Deixa eu colocar igual a menos 1, para a gente poder comparar bem com a... Melhor escrever, né? Se eu conseguir. Isso. O que mudou? Ou não mudou nada? Em relação a seno de x. Vou até colocar a mesma amplitude. Para a gente poder fazer a comparação. Sem induzir a erros. Isso. Bom, então, a vermelha é seno de x e a azul é seno de menos x. O que aconteceu? Reflexão em torno do eixo y. Bom, posso pensar assim numa reflexão em torno do eixo y. E aí, como foi Eduardo, não foi que me respondeu? Por que em torno do eixo y? O que acontece essa reflexão? Nesse caso, eu posso até pensar, né? Não é necessariamente em torno do eixo y, não. Mas está acontecendo uma reflexão ali. Não sei quantos vão lembrar se em torno do eixo x, Felipe. Às vezes lá no cálculo 1 dá tempo do professor comentar. Às vezes, quando não dá, quem chega lá no cálculo 4, eu obrigatoriamente tenho que comentar. Às vezes, no cálculo 3 também dá tempo de comentar. Que é a questão da paridade da função. A função seno de x, a gente diz que ela é uma função ímpar, né? E o que significa dizer que a função é ímpar? A função é ímpar se a f de menos x for igual ao oposto da f de x. Vou escrever aqui no chat para ficar claro para todo mundo. Isso aí, Vitor. Seno de menos x é o oposto do seno de x, né? Quando a gente olha lá na circunferência trigonométrica, o seno no primeiro quadrante é positivo, no quarto quadrante é negativo. Né? Então, se eu marco um arco no primeiro quadrante, o oposto dele vai estar no quarto quadrante. Da mesma forma, né? Se eu marco um arco no segundo quadrante, o oposto dele vai estar no terceiro quadrante. Então, como a função seno de x é uma função ímpar, então o seno de menos x é o oposto do seno de x. Então, por exemplo, o seno de menos π sobre 2 é o oposto do seno de π sobre 2. Então, se o seno de π sobre 2 é igual a 1, o seno de menos π sobre 2 é igual a menos 1. Então, isso provoca uma reflexão
ali em torno do eixo Y, perdão, do eixo X. Posso pensar aqui na reflexão em torno do eixo X, tá certo? E aí, isso é interessante, porque aí, pensando, por exemplo, no cálculo, né? Se eu tenho uma função ímpar, o que acontece? Deixa eu até tirar um aqui. Se eu quero calcular, por exemplo, a integral, aí para quem já viu integral, né? A integral da função seno de x no intervalo de menos π até π. Dá quanto, pessoal? Sem fazer conta. A integral do seno de x, dx, no intervalo de menos π a π. Eu vou ficar esperando, tá? Porque eu sei de um monte de gente que já fez cálculo 1. E cálculo 4 também. Ah, muito bem. Dá zero. Por que dá zero, Helena? Por que dá zero? Isso aí, porque quando a gente olha aqui no gráfico, gostei disso, área líquida com sinal, muito bom. Porque quando a gente olha aqui no gráfico, né, a integral de menos π a π, como a função seno de x é uma função ímpar, em módulo, a integral de menos π a zero é igual à integral de 0 a π, da função seno de x. Porém, como ela é ímpar, a parte negativa anula a parte positiva, tá certo? Então, isso também, a gente sabe essas coisas, isso nos facilita lá quando a gente tem que integrar, por exemplo, e aí lá, voltando lá na série de Fourier, né? Isso, às vezes, quando a gente tem que fazer uma expansão periódica de uma função, às vezes a gente escolhe, por uma questão de conveniência, fazer uma expansão ímpar, que aí, ao invés de eu ter que calcular 3 coeficientes da série de Fourier, eu só preciso calcular 2, né? Porque um deles vai se anular, porque quem já viu a série de Fourier, vê lá que aparece uma integral de menos L a L. E aí, se eu faço a integral de menos L a L, e aí, chamar a atenção, não só da função seno de x, se eu faço uma integral de menos L a L de qualquer função ímpar, o resultado vai dar zero, ok? Porque a parte negativa anula a parte positiva. Muito bom. Então, seguindo aqui, né? Então, já vimos aqui que o B, ele vai influenciar na amplitude, o C influencia no período, né, na frequência. E aí agora vamos variar esse D. Olhando aqui, pessoal, esse D, né, ou seja, esse valor que eu somo aqui ao CX, ele interfere em que na função? Ou ele provoca o que no gráfico da função? Isso aí, vai provocar um deslocamento na horizontal, né? Para a esquerda ou para a direita. E isso, novamente, isso não acontece só na função, nas funções trigonométricas, tá certo? Se eu tenho uma função quadrática que seja, né? Y igual a x quadrado mais 2x. Isso aí, é translação. Se no lugar de x eu coloco x mais d, isso vai ocasionar no gráfico da função um deslocamento. Né? E aí, quem já viu transformada de Laplace, por exemplo, a gente tem lá, né, o teorema do deslocamento, né, os dois teoremas do deslocamento, que é justamente isso. Eu somo a t, eu somo uma constante. E lá na análise de circuitos, é o que o pessoal chama de ângulo de fase, né? Então, esse D aqui lá na análise de circuitos é importante. Ele vai ser lá o ângulo de fase, o fasor, né, para ver o quanto que, no caso, a corrente ou a tensão está atrasada ou está adiantada. Né? Então, esse termo aqui é um termo importante lá para análise de circuitos. Não sei se o Luiz, ou o professor Rafael, o Flávio, que sabe mais do que eu sobre isso, querem fazer algum comentário. É isso aí, hein, Juliano? Sim. Juliano e Flávio são quase engenheiros.
Isso aí tem muita aplicação muito importante na engenharia elétrica, não sei lá na mecânica ou na computação, que não é minha praia. Mas a defasagem angular de tensão em corrente, aí quem já está lá na frente, já estudou circuitos 2, sabe que o comportamento ele é diferente, distinto, quando você tem um circuito RL e um circuito RC. E aí você faz análise da diferença de corrente e tensão. E aí exatamente esse deslocamento D. Tá joia. Alguém mais quer fazer alguma contribuição? Não? Bom, pessoal, olha só, já são meio-dia. Só um pouquinho, Juliano. Sim, à vontade, à vontade. Só para dizer que L ali é o circuito indutivo, R é resistivo, L é indutivo e C é o capacitivo, tá? Só para contextualizar aí. Okay. Aí você vai falar do A também? Você já falou? Vou falar, mas é isso que eu quero saber, se vocês querem ficar mais uns 5 minutinhos eu consigo falar, ou se vocês querem deixar para amanhã, pausa da hora. Como começamos Podemos ficar? Pode ir até meio-dia aqui. Então tá. E tem aplicações também, o A aí, muito importante. Vamos lá, Ana, eu não terminei não, Ana. Ficaram faltando várias disciplinas pelo caminho. Mas vamos lá. Então, aqui já vimos, né? Então, esse D vai provocar esse deslocamento na horizontal. E o A, pessoal? O que vocês acham? E aí, nesse A, a gente volta lá para aquela matéria da Folha de São Paulo, né? Sobre o batimento cardíaco. Lembram do gráfico que estava deslocado? Isso aí, deslocamento na vertical. Maravilha. Ok? Então, deixa eu mexer aqui para mostrar a vocês. Então, desloco para cima. Então, se o A é positivo, o deslocamento vai ser para cima. Se o A for negativo, o deslocamento é para baixo. Ok? E deixa eu só voltar lá naquele D, só para chamar a atenção de uma coisa, que às vezes pode gerar confusão. Tá aqui CX mais D. Se D for positivo, calma aí, deixa eu colocar esse C igual. Se D for positivo, desloca para a esquerda, tá bom, gente? Só cuidado com isso. E se D é negativo, quer dizer, na verdade, se eu aumento o D, eu vou deslocando para a esquerda, né? Porque é como se fosse uma compensação. Então, se eu estou, digamos assim, somando um valor, para compensar, entre aspas, eu tenho que subtrair, né? Então, à medida que D aumenta, eu desloco para a esquerda. À medida que D diminui, eu desloco para a direita, tá bom? Só para chamar a atenção disso aí com vocês. Então, lá no A, vai ser o deslocamento na vertical. E aí, quero só encerrar voltando lá na matéria lá do batimento cardíaco, porque a pessoa que escreveu a matéria, para chegar na equação, ela usou justamente essa ideia. Ah, tá, né? Ela significa colocar uma fonte DC em série com uma AC. Fala mais aí, Luiz, porque DC e AC não sei o que é não. E pode ter mais gente que também não sabe. Vamos ver quem sabe, tem que fazer aproveitar. Ah, é verdade, tem a galera aí já de 4º período, 5º período. Não vou falar não. Bota aí no chat, quem sabe que é DC e AC. Essa tem muita aplicação na eletrônica. Ah, Lateres colocou lá, isso aí. Ou corrente contínua, corrente alternada. Lá na eletrônica tem muita aplicação quando você vai amplificar um sinal de áudio lá no transistor. O sinal de áudio é um sinal alternado no tempo, né? Ele varia no tempo. E você tem na entrada, na polarização dos transistores, você polariza com corrente contínua. Então, se você for fazer a análise no osciloscópio, um instrumento que no nosso laboratório de cálculo vamos usar, né, Juliana? Sim. A gente dá para ver um sinal AC, que é o áudio, em cima de um sinal DC, que é da fonte de alimentação do transistor.
Então, a gente vê esse sinal aí deslocado na vertical, uma senoide em cima de uma fonte CC. Então, uma das aplicações. Tá, joia. Entendi. Em parte eu entendi, em parte eu abstraí. Vamos lá, pessoal, para Então, terminar. aí... Desculpa. Não. Então, aí esse sinal DC, aproveitando que essa aí é a minha praia, né? À vontade. Esse sinal DC, ele não pode ir para o alto-falante, né? O pessoal da elétrica aí tem que saber por que o sinal DC não pode ir para o alto-falante. Não vou falar, não. Só pode ir o sinal alternado. Aí você usa um capacitor e filtra esse sinal DC, só vai o sinal AC para o alto-falante. Aí vai existir mais explicações mais aprofundadas. Se alguém souber aí, pode botar no chat por que o sinal DC não pode ir para o alto-falante. Ué, calma aí. Vocês estão vendo a matéria ou estão me vendo? A tela, estão vendo a tela. Então tá. Bom, aí só para a gente terminar, então, voltando lá naquela matéria do batimento cardíaco, né? Que, só voltar lá nas informações. Dizia lá um caso da pessoa com um ciclo de 0,75 segundos, 80 batimentos por minuto, e aí para descobrir a lei da função, né? Vamos pensar lá que a gente está fazendo uma modelagem matemática aí desse batimento cardíaco. E aí aqui o autor escolheu modelar com a função cosseno. Vamos juntos aqui pensar qual vai ser o A, né? O valor que eu vou somar a função seno, qual o valor que eu preciso multiplicar na função seno, qual o valor que eu preciso multiplicar no x, no t, aqui no caso, vai estar no lugar do x, e qual o valor que eu tenho que somar. Vamos olhar por partes aqui. Qual é a imagem aqui dessa função? Vão me respondendo aí, por favor. Desculpa. É porque eu não estava conseguindo ver o chat. Isso, a imagem vai de 80 a 120. Então, qual é a amplitude? Isso aí, 40. Então, o valor de A, no caso aqui, é qual? O valor de A não, lá eu estou chamando de... Estava chamando, acho que de C, né? Eu nem sei mais como é. Chamando de B, era o B, né? Que está multiplicando o seno. Então, o valor que multiplica o seno lá... lá era cosseno, né? Mas não tem problema não, porque em termos de interferência no gráfico é a mesma, tá? Então, vai ser 40, então a gente já sabe que vai ter um 40 seno. 40 cosseno, no caso ali. Pergunto para vocês, qual é... Então, a amplitude a gente já tem. Qual é o período aqui? — 0,75. Então, qual vai ser o valor de C? Ou seja, o valor que vai multiplicar o X, o T, né? Que no caso aqui está chamando de T. Ninguém, gente? Alguém conversa comigo. Que valor vai multiplicar o T? Então, a gente já sabe que vai ficar 40 cosseno... como você chegou no 0,375, Guilherme?
Deus. Também não entendi. Porque o 0,375 é a metade ali, né? A metade do 0,75. Mas vai ser esse o valor exatamente que vai ficar multiplicando o T? Vai ser simplesmente o 0,375? Ali a gente vai precisar fazer um ajuste. Né? Porque lembra lá que quando a gente viu na função era 2π vezes a frequência vezes T, ou 2π sobre o período vezes T. Como o período é 0,75, então ali o C vai ser 2π dividido por 0,75. Tudo bem, gente? Entendido isso? Tá? Então, o C vai ser 2π dividido por 0,75. Então, acho que já temos tudo, né? Aliás, ainda tem um deslocamento, né? Porque esse gráfico é deslocado para cima. Então, qual vai ser o valor de A? Qual é esse valor que está somando? Lembrando que a amplitude é 40. Então, se o A, né, aquele valor que soma, fosse 0, o valor máximo da função seria 40. E o valor mínimo seria menos 40. Se está de 80 a 120, é porque somou quanto? 80. Tudo bem, gente? Tá? E aí... calma aí que ele... Menos 20... tá ok. Ele fez uns ajustezinhos ali. Tá? Só para ter... 800 T sobre 3. Esse 800 ele está usando porque ele já tinha alguma informação. Aqui a respeito do período de 200 para 800 sobre 3. Tá? Só porque ele já tinha alguma informação que foi dada. Modificou a imagem. Menos 20. Esse gráfico está meio truncado. Vamos lá. Não, pessoal, desculpa, é isso mesmo. É porque a função é a função cosseno, desculpa, não é a função seno, né? É isso mesmo. Tá? Então, ali vai ser 100, essa soma é 100 e o período é 20. Período não, perdão. A amplitude ali é 20. Nossa, a amplitude está errada, não pode ser 20, não tem como ser 20. Não, é isso mesmo, gente. Ih, que horror. É isso mesmo, porque é 120 menos 80, que deu 40, é o intervalo aqui, o comprimento da imagem, dividido por 2 vai dar 20. E aí, 20 mais 100, 120, e menos 20 mais 100 dá 80. Tá certo? Desculpa aí. Então, ali, o gráfico da função ficou 100 menos 20 cosseno de 800t sobre 3. Tudo bem? Alguma pergunta? Esse T aqui, deixa eu ver se ele especificou qual é a unidade de tempo, tempo em segundos. Tá bom? Alguma pergunta, pessoal? Sim, a amplitude é 20. Sim. É porque lá em cima, como tinha colocado 40, eu acabei ficando com 40, mas não era 40, era 20, porque a gente precisa dividir o 40 por 2. Sim? Alguma outra pergunta? Alguém quer fazer alguma consideração? Eu vou encerrando por aqui. Quero dizer que foi muito bom estar com vocês. Definição de limite e tudo mais. Bruno, se não der para concluir tudo isso até amanhã, mais para frente a gente pode pensar em outro, porque alguns alunos tinham me pedido mesmo para falar um pouco sobre os limites fundamentais,
tá certo? Algumas coisas mais voltadas para o cálculo, tá? Então, para amanhã, nossa intenção ainda é completar essa parte das transformações gráficas, passar um pouco sobre algumas relações trigonométricas, tá certo? Quando vai sair o mini curso revisar EDO e EDP? Vamos pensar. Pessoal, eu estou recebendo sugestões, tá certo? Se vocês tiverem de tema que vocês achem interessante e queiram aproveitar esse tempo de quarentena aí para a gente estudar, vocês me mandem. E aí, quem falou de EDO e EDP, eu quero propor, e vocês digam para mim se é interesse de vocês, a gente falar sobre métodos numéricos para as equações diferenciais, tá certo? Obrigada, Flávio, um prazer ter vocês. Espero encontrar todos vocês amanhã. Muito obrigada mesmo. Estava nervosa, mas vocês me deixaram calma. Um abração aí para todo mundo. Bom almoço aí para todo mundo. Um abraço. Juliana? Sim. Amanhã você vai gerar outra chave, né? Quer que gere? Acho que está tudo na mesma chave, mas eu... Ah, não, calma aí. Eu vou conferir aqui. Deixa eu olhar aqui. Já te respondo. Eu acho que essa chave se encerra. Ah, tá ok. É porque já está agendado amanhã também. Eu vou olhar aqui. Está agendado, né? Eu vou conferir aqui. Já criei no eventos lá. Vou olhar aqui agora para você. Já estou aqui no evento. Eles estão mexendo lá no site do evento, que deu um erro lá. Ah, tá aqui. Depois avisa o pessoal, a gente vai disponibilizar esse vídeo, né, Juliana? Pode até parar a gravação aí, Juliana. Eu esqueci aqui.